mais do que um pouco de paz. Estamos vivendo dias de grande turbulência, de incertezas. Os noticiários renovam todos os dias essas incertezas acerca do futuro, acerca da nossa segurança, acerca dos rumos que a nossa nação irá tomar. A questão econômica é preocupante. A questão da epidemia também é preocupante, o aumento de casos. Mas a mensagem de hoje, eu tenho esperança que venha trazer mais do que um pouco de paz. Eu não vejo nada mais urgente, eu não vejo nada mais necessário para enfrentarmos mais uma semana que começa do que ter em nós essa porção que tantos buscam e não encontram. Essa porção, mais do que um pouco de paz. É algo necessário, é algo urgente. Pessoas não dormem, pessoas não conseguem desfrutar daquilo que possuem porque não têm paz. E eu quero começar contando uma história, uma ilustração. Certo homem, um homem rico, um homem de muitas posses, ele estava cansado dessas demandas diárias do cotidiano e de não desfrutar de sossego, apesar de ter posses. Enquanto muitos correm loucamente em busca de posses, para então acreditar que depois de conquistarem tudo isso é que desfrutarão de paz. Este homem que tinha conquistado isso tudo não desfrutava de paz. E ele vinha caminhando pelas ruas de pedra e aproximou-se de um ancião que vinha na direção oposta a ele. Esse homem usava trapos e não roupas. A aparência de mendigo denunciava que ele era muito pobre. Mas o semblante daquele ancião estava iluminado. Ele caminhava carregando um par de muletas nos ombros e sorrindo. O homem rico, curioso, pediu que ele esperasse. Ele perguntou: prezado senhor, eu vejo pelo seu semblante que o senhor encontrou justamente aquilo que eu ando procurando e não acho. E o ancião perguntou-lhe: o que seria, meu senhor? E aquele homem abastado disse: onde é que eu consigo pelo menos 1 quilo de paz? Surpreso pela pergunta, o homem de alvas cães, sorrindo, respondeu: onde se compra no comércio dessa aldeia, eu não sei. Mas posso dizer-lhe onde conseguir de graça muito mais do que apenas 1 quilo de paz. Siga margeando o mar, próximo à Tábiga, o senhor encontrará uma multidão. Caminhe entre a multidão e verá que no meio da multidão, sentado numa parte elevada do monte, estará um homem de mais ou menos 30 e poucos anos. Com ele, eu encontrei mais do que 1 quilo de paz. Dele, eu recebi de graça mais do que 1 quilo de paz. Aquele homem rico ficou curioso. Intrigado, ele resolveu ir em busca do tal homem, que só poderia ser um mestre
No caminho ele foi encontrando pessoas que vinham na direção oposta, sorrindo, empolgadas, falando de coisas impressionantes, maravilhas impossíveis para os homens. Ele então apressou o passo na direção de onde vinham as pessoas e encontrou uma multidão sentada por todo o monte à beira-mar, e no alto ele viu um jovem de mais ou menos 30 anos. E o jovem falava com firmeza e doçura ao mesmo tempo. Ele estava cercado de crianças, e as pessoas que estavam em volta dele tinham um aspecto humilde. E ao chegar mais perto, o homem rico ouviu as seguintes palavras: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Caindo de joelhos, com lágrimas nos olhos, aquele homem rico olhou para o céu e sorriu, enquanto ele erguia as mãos e derramava lágrimas em seu coração. Ele dizia: é isso então, meu Deus, o tempo inteiro dependia de mim, dependia da minha entrega, dependia de abrir o meu coração e simplesmente viver a tua paz. Pois é. O apóstolo Paulo fala justamente isso na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 18. Romanos 12, 18. Assim Paulo escreveu: se possível, o quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Vou repetir. Se possível, no que depender de vós, tende paz para com todos os homens. E eu pergunto: por que então o mundo anda tão desassossegado? Porque o que transborda e abunda nesse mundo não é a paz, não é a harmonia. Porque apesar de uma pandemia, as tempestades não cessam. Crise agravando crise por causa dos homens. Alguns querem paz. E outros, equivocadamente, acreditam que podem comprar a paz. Mas como está escrito, no que depender de vós, tende paz para com todos os homens. Então a paz depende muito da nossa disposição em nos render a essas verdades ditas por Jesus, porque em poucos versículos das bem-aventuranças encontramos o conteúdo necessário para trazer paz às nossas almas, para caminhar, apesar da tempestade, em segurança, para dormir com tranquilidade, para levantar de manhã e não se render às tribulações.
paz. Jesus quer que você desfrute mais do que um pouco de paz, mais do que um tempo de paz. Ele quer que você viva a paz que excede todo entendimento. E ele nos legou essa paz. Eu vos deixo a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Aquele homem rico queria comprar 1 quilo de paz. Algumas pessoas acham que podem comprar isso, comprando pessoas, comprando coisas. Quem aqui não gosta de sossego e de tranquilidade? Quem aqui não gostaria de dormir sem precisar de remédios? Quem aqui gostaria de levantar sem medo? Então, que em nome de Jesus Cristo essa mensagem venha proporcionar meios para que você encontre mais do que um pouco de paz. O apóstolo Paulo disse: quanto depender de vós. No que depender de vós? O que depende de mim? O que depende de você? Vocês acham que todo esse caos lá fora é por que motivo? As pessoas não entenderam ainda que paz é essa que Jesus oferece. As pessoas não entenderam ainda que depende muito mais delas para que o mundo tenha paz do que qualquer outra coisa. No que depender de vós, tende paz para com todos os homens. E aqui Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fica a primeira dica. Ser humilde proporciona um ambiente para que frutifique a paz em seu coração. Um coração humilde. Olha só, um coração humilde é favorável à manifestação da paz. Por quê? Porque é através da simplicidade, é através do ser humilde, do ser simples, que eu encontro o contentamento. O ensina. Não, o soberbo, o orgulhoso, o rancoroso. Rapaz, que uma pessoa que é humilde de coração, por circunstâncias adversas, não estou sendo humilde. Humilde para reconhecer quando de espírito. Salmo 30, versículo 5. Está escrito assim: ao anoitecer, pode vir o vem pela manhã. A minha descontente em tudo, são humilde me leva. Consigo ver aqui as mensagens de vocês. Consigo ver as mensagens de vocês. Está travando, travou de vez, travou para nós também. Vamos aguardar. Amém. Tá com problema, a transmissão está com problemas. Voltou? Glória a Deus. Para mim aqui ela não travou hora nenhuma. Então vamos lá. Eu vou repetir aquilo que eu disse. Pelo lugar eu falei que a humildade, ela me leva a ter paz, porque na simplicidade eu encontro contentamento. Terceiro lugar, amados, Jesus me ensina aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a mansidão, ela tem recompensa. Uma herança que vem de Deus. É o que está escrito aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Então, como encontrar paz por meio da mansidão? Tem um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. E em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, está escrito o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a mansidão cria um ambiente favorável à manifestação da paz. Só que estamos tão tensos, sob tanta pressão, que temos reagido mal ao menor dos estímulos. Infelizmente, às vezes nós somos levados, né, e perdemos um pouco esse estado de graça e de mansidão que deveria ser a marca de todos aqueles que confessam a Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Mas ainda habitamos em carne, e tem certas questões do que tange a carne, no que tange a nossa personalidade, que nós temos que permitir que o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações para nos libertarmos da velha criatura. Alguns têm uma tendência à mansidão, mas muitas vezes as adversidades e circunstâncias afetam as pessoas. E como afetam as pessoas? Da pior forma possível. Quando menos se espera, por uma bobagem, a pessoa se transforma, explode em ira, em raiva. Mas a palavra me diz que a resposta branda desvia o furor. Qual o segredo para manter a harmonia nos relacionamentos? Passa pela mansidão. Passa por ser manso. Por não responder e não devolver mal com mal. Se o outro vem num tom de voz mais elevado e de forma grosseira, você deve baixar o seu tom e falar de forma mansa e branda. Por quê? Porque a resposta branda desvia o furor. Então, muitas famílias entram em conflitos, algumas pessoas e relacionamentos, ainda mais nesse período de isolamento social, em que as pessoas estão mais próximas dentro de casa. Há uma tendência a gerar um pouco de nervosismo, e por conta das circunstâncias, falta um pouco de paciência, de tolerância. Então, receba, você que quer tanto viver esses dias em paz, então, já que no que depender de vós tem de paz para com todos, no que depender de você, seja manso, seja humilde. Então a mansidão produz frutos maravilhosos. Quando for provocado, conte até 10 antes de responder. Conte até 10, não responda na hora. É melhor preservar a paz e manter um ambiente saudável do que promover a guerra e criar um ambiente insalubre. E fica instaurado aquele mal-estar no relacionamento. É preciso vigiar, porque o inimigo também não é fácil. E ele vai fazer de tudo para que você não seja manso, para que você retribua. E às vezes não é fácil, mas tem recompensa. Então tudo piora quando você permite que saiam palavras duras da sua boca. Porque o outro vai ficar irado com a sua resposta e vai devolver com mais rancor. Você vai se irar com o que o outro devolver e aí vocês perdem a cabeça, perdem a razão e ambos ficam errados e o mal-estar instaurado e o diabo dando risada e batendo palmas, assistindo o caos que se transformou a sua casa. Você quer desfrutar de momentos de paz no seio familiar? Então seja manso.
Jesus nos ensina, herdeiros de Deus, herdeiros da bondade e da misericórdia de Deus. É por isso que o manso tem essa recompensa e o iracundo não tem essa recompensa da parte de Deus. Nós continuamos aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, se você tem fome e sede de justiça, coloque a mão no seu coração agora e feche os seus olhos. E diga: Deus é a minha justiça. Deus é a minha justiça. Então, no que depender de mim, esperarei pela justiça de Deus. Algumas pessoas perderam a paz porque foram injustiçadas e vivem angustiadas com uma sede e fome de que a justiça seja feita, de que algo aconteça. Olha só, se você anda em busca de justiça, você vai perder a paz. Porque o mundo lá fora é injusto. Então não espere pela justiça dos homens, pelo reconhecimento dos homens, pela retratação dos homens. O homem é lobo do próprio homem. Espere pela justiça de Deus. Quer ter paz? Então, descanse na certeza de que o seu Deus é justiça. Então, no que depender de você, espere pela justiça de Deus. Salmo 103, versículo 6, está escrito: o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Deus fará justiça. Se você foi oprimido pelas circunstâncias, oprimido por alguém, se você tem sido vítima de injustiça, Deus julgará a sua causa. Então a sua postura não é a de fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus é a sua justiça. Se alguém no ambiente familiar, no ambiente profissional te fez algo, não se vingue. Não busque vingança. Não retribua mal com mal. Ouça o que a palavra está te dizendo. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, né, tenha sido vítima de uma injustiça. Não se vingue. Não promova mais mal-estar, conflitos. Deus é a sua justiça. O Senhor faz justiça e Ele julga a causa dos oprimidos. Então vamos confiar em Deus. Salmo 103, versículo 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Então, se eu quero justiça, eu não faço com as minhas próprias. Se eu quero a misericórdia final, eu tenho que ser misericordioso agora. Eu digo a vocês uma coisa. O nosso mundo precisa de misericórdia. O nosso mundo precisa de misericórdia. A misericórdia de Deus é a forma como Deus nos enxerga apesar de quem somos. É como Deus nos vê. Se Deus nos olhasse, se Deus nos visse sem a manifestação do filtro da misericórdia, certamente seríamos fulminados. Por quê? Porque ninguém é digno da misericórdia de Deus. Que Deus olhe com amor. Então, se eu quero a misericórdia final, eu tenho que ser misericordioso agora. Isso passa por um princípio que eu quero passar para todos aqui. Sabe que princípio é? É o princípio de compreender antes de exigir ser compreendido. Aquele que olha para o seu próximo, que olha para outra pessoa de forma misericordiosa, literalmente enxerga a miséria da outra pessoa com o coração
enxerga o estado em que ela se encontra com o coração. O filtro é esse. Então, se eu quero alcançar a misericórdia, eu preciso ser misericordioso. Então, eu tenho que compreender o outro antes de exigir ser compreendido. Quando eu me predisponho a parar e ler o outro, ouvir o outro, compreender o outro, as motivações, as razões, os porquês de certas atitudes, daquilo que está acontecendo. Quando eu tento compreender antes de ser compreendido, aí eu consigo ser misericordioso. Eu consigo ser bondoso. Deus, ele nos compreende, ele nos conhece, ele sabe qual é a nossa estrutura. E é por isso que ele olha com misericórdia. Então, se você quer manter um ambiente de paz, se você quer desfrutar mais do que um pouco de paz, então seja misericordioso, seja compreensivo. O problema é que nós queremos sempre que a misericórdia nos alcance. Queremos ser sempre compreendidos, perdoados. E temos dificuldade em tomar a iniciativa em perdoar, em tomar a iniciativa em compreender. Então, esse é o grande segredo para ser misericordioso. É compreender antes de exigir ser compreendido. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ter um coração limpo levará você ao encontro face a face com Deus. Você tem noção do que é isso? E da importância de ter um coração limpo? Jesus, ele falou sobre isso. Ele disse que do coração procedem os maus desígnios. Ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então eu preciso ter um coração limpo. Eu preciso ter um coração limpo. Então, no que depender de mim, eu vou buscar um coração limpo. Porque ter um coração limpo me levará a esse encontro face a face com Deus. E como é que eu posso ter um coração limpo? Só tem um meio. Lavando ele no sangue do Cordeiro. Deus, ele envia o seu Santo Espírito para habitar em corações que ficaram limpos por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados. Imagine, eu não consigo limpar meu coração sozinho, porque fatalmente alguma sujeira pode entrar outra vez. Sabe aquele cisco que o vento traz e pega no seu olho? Você não pediu para entrar o cisco em seu olho, você simplesmente estava andando e o vento trouxe o cisco e ele entrou em seu olho e ele começa a incomodar, incomodar, incomodar e você não encontra sossego. Você não fica em paz enquanto não tirar esse cisco. O que eu não entendo é isso. Algumas pessoas, infelizmente, permanecem com os corações sujos, cheias de maledicência, de malícia e maldade. Isso não incomoda. Só incomoda como o outro manifesta a maldade. Você é vítima da maldade alheia. Um coração limpo só é possível dessa forma, através de uma entrega total a Ele, a Jesus. Então eu vou entregar o meu coração a Cristo. Eu vou crer nele de todo o meu coração. É isso que a palavra me diz, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. E ele se encarregará
de limpar o meu coração por meio de um processo que se chama santificação. É a habitação do Espírito Santo me fazendo melhor a cada dia. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer um dia ver Deus face a face. Então, abra a porta, o Espírito Santo vai entrar e vai purificar o seu coração. Ele ficará limpo e você um dia verá a Deus face a face. Agora, para que haja paz plena, precisamos observar os ensinamentos de Jesus. Pegue as bem-aventuranças e some as bem-aventuranças ao que está aqui na Carta aos Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12. Do versículo 8 ao versículo... do versículo 9 ao versículo 21. Romanos 12, 9 ao 21. Está escrito: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A palavra de Deus é maravilhosa. Olha a riqueza e a profundidade desses versículos da carta aos Romanos. Aqui, amados, está o conhecimento necessário para vivermos em paz, para termos paz. Vamos viver a palavra. Vamos nos esforçar, nos empenhar em viver o que está escrito. Olha como Jesus é maravilhoso. Olha o que está escrito na palavra. É um convite a imitá-lo. Porque em tudo Jesus vivia aquilo que pregava e ensinava. Humildade, mansidão, justiça, misericórdia, coração puro. Tudo isso encontramos em Jesus. Ele é o nosso modelo. Um dia fomos criados em imagem e semelhança de Deus e a criação se perdeu e foi deformada pelo pecado, mas hoje temos o segundo Adão, Jesus Cristo, que restaura essa imagem e semelhança. Agora receberemos dele a promessa
e o cumprimento da promessa. A promessa enquanto caminharmos na terra e o cumprimento dela quando chegar o dia do encontro com ele nos ares. Esse corpo corruptível ficará para trás e nós habitaremos em um corpo incorruptível. Esse tabernáculo terrestre, temporário, transitório, vai se desfazer e eu habitarei em uma morada com fundamentos eterna na glória do nosso Deus. A eternidade juntamente com ele. Mas enquanto eu caminho na terra, amados, o que eu preciso fazer? Eu preciso viver esse evangelho, eu preciso viver estas palavras, eu preciso compreender que eu preciso me regozijar na esperança e ser paciente na tribulação, porque aquele que não tem paciência em meio às lutas e provas não tem paz, mas o cristão que tem a paz que excede todo entendimento, o cristão do seu interior, que flui esse rio de águas vivas, ele encontra mesmo a sua porção de paz, mais do que um pouco de paz em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à luta, em meio à tribulação. E para terminar, para que essa paz permaneça, eu quero te convidar a fazer um exercício diário. É passar em revista a sua vida, tendo como modelo o que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui na carta aos Romanos, tendo como modelo esse padrão que começa dizendo que o amor seja sem hipocrisia e que nós devemos detestar o mal e nos apegar ao bem. Vamos detestar o mal, o que é mal, o que é maligno, o que é perverso. Vamos nos apegar ao que é luz, ao que é puro, o que é bom. Vamos nos apegar ao bem. E o exercício diário é buscar a face de Deus em oração, clamando a Ele por essa estrutura que naturalmente nós não temos. Aí sim nós desfrutaremos da verdadeira paz. E eu quero compartilhar com vocês uma oração feita por um homem. Esse homem viveu lá no século XIII. O nome dele era Giovanni di Pietro di Bernardone. Italiano. Giovanni di Pietro di Bernardone. Esse homem, de uma família rica, abastada, abriu mão de tudo muito jovem para seguir a Cristo. Ele compreendeu o sentido das bem-aventuranças. Ele foi impactado pelas bem-aventuranças. E ele foi até as últimas consequências, vivendo essas palavras ditas por Jesus. E aí, registraram a oração de Giovanni di Pietro. E essa oração é até hoje conhecida por todos que amam a Cristo e que tiveram o privilégio de conhecer a história de Giovanni di Pietro. Pastor, eu nunca ouvi falar de Giovanni di Pietro. Eu acredito que você nunca ouviu falar de Giovanni di Pietro, mas de Francisco de Assis você já ouviu falar. A oração de Francisco de Assis. Ela diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar
que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Palavras inspiradas por Deus. Se você seguir esse padrão, que é encontrado nas bem-aventuranças, você vai encontrar mais do que um pouco de paz. Você desfrutará da verdadeira paz que excede todo entendimento e que só é encontrada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? E que em nome de Jesus essa paz entre em sua casa, entre em sua vida e habite em meio à sua família. Iremos agora ceiar com o Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês a prepararem os elementos da mesa do Senhor. Preparem o pão, preparem o cálice, porque irei agora orar juntamente com todos, consagrando os elementos a Deus. Vamos nesse momento consagrar os elementos ao Senhor. Vamos tomar primeiro o pão para consagrar a Deus. Amado Deus, apresentamos, Senhor, este pão partido, símbolo do corpo de Cristo, que foi crucificado por amor de muitos. E em cada lar, Senhor, neste momento, os teus filhos e filhas reunidos apresentam a Ti e pedem a Tua bênção. Abençoa, Senhor, os nossos pães, para que possamos ter comunhão plena, espiritual contigo. Em um nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, vamos apresentar o cálice. Da mesma forma, Senhor, apresentamos agora os nossos cálices e pedimos que a tua bênção repouse sobre todos os cálices que serão compartilhados na noite de hoje, porque estaremos à mesa contigo, Senhor. Abençoa, Deus, esses elementos e que esse momento de louvor e adoração sejam aceitos a ti, porque cumpriremos agora o memorial por ti instituído. Amém. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, rendeu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito,
vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, sem ti. Perdido estou sem ti, sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, sem ti. Perdido estou sem ti, sem ti. Eu nada sou, eu nada sou, eu nada sou, eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, sem ti. Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, rendeu graças, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que é dado por vós. Que possamos agora comer do pão do Senhor Jesus Cristo. Tomou do pão? Agora você vai trocar esse pão com a pessoa que está perto de você. Eu vou trocar com a minha amada esposa nesse momento. Depois vamos também trocar o cálice. Vamos ter comunhão nesse momento. Vamos todos trocar o pão. E agora, todos juntos, vamos comer do pão do Senhor Jesus Cristo. Amém. De semelhante modo,
Depois de haver ceado, tomou também Jesus o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue. Na cruz do Calvário, Jesus derramou seu sangue precioso. Ele aplacou a ira de Deus. E aqueles que desejam encontrar a paz, mais do que um pouco de paz, precisam deixar na cruz tudo que passou. Sua morte. Vou deixar na cruz. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra Jesus, corro pra Jesus, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Jesus se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou, pra depender desse amor mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. E Jesus curou todas as dores na cruz do Calvário. As dores da alma, as dores do corpo. Por isso ele derramou o seu sangue precioso. E na noite em que ele foi traído, depois de ter ceado com seus discípulos e ter avisado a eles que seria entregue nas mãos dos pecadores, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova e eterna aliança, do sangue derramado para a remissão dos pecados. Vamos nesse momento tomar do cálice do Senhor Jesus Cristo. Pegue seu cálice nesse momento. Pegue seu cálice nesse momento. E troque de cálice com a pessoa que está contigo agora, ceando com você. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou também o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós.
este é o meu sangue, derramado por vós, derramado para a remissão de pecados, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue precioso de Jesus. Que possamos beber agora do cálice da Santa Ceia do Senhor. Não é maravilhoso? Desfrutar desse momento precioso com quem você ama. E ninguém, absolutamente ninguém está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com todos aqueles que não têm uma pessoa para compartilhar agora do cálice, do pão. Tem coisa mais maravilhosa do que o próprio Espírito Santo de Deus do teu lado? Eu creio que isso se manifestou na casa de todos que nesse momento, por conta do isolamento social, estão sozinhos. Você não saiu sozinho, você, Senhor, ao lado do Espírito Santo de Deus. Eu quero aqui encerrar o nosso momento, né, de Santa Ceia com o Senhor. Vou convidar a minha esposa porque ela quer falar algumas palavras acerca de um momento de oração especial que as mulheres participarão juntamente com ela, mas antes eu quero enviar, né, o meu feliz aniversário, né, a minha irmã que fez aniversário essa semana, e também a irmã Agnes, esposa do presbítero Alberto. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus, né, que Deus continue te dando sabedoria, saúde, abençoando a sua vida, mantendo essa sua alegria natural, essa alegria de viver. Que Deus te conserve assim, minha irmã. Assim como todos que celebram essa semana, mais um ano de vida, que Deus possa abençoar todos vocês. Quero mandar também um beijo para a Rubi, filha de Pérola, que também, junto com o Elson, né, tem acompanhado os nossos cultos lá do Conde. Que Deus abençoe vocês, Isabel, né? Abençoe vocês, a família toda, no nome de Jesus. Também os nossos amados irmãos que estão em outras cidades, em outros estados, né, em outros países, como Normélia lá na Espanha, como Eliana lá na Itália, como Bruno lá no Canadá, como Mequel, Dilma, Micael, Maico, Carla, Daniel e Juju e Fanny estão lá nos Estados Unidos. Que Deus abençoe vocês, abençoe a todos. Morrendo de saudade da nossa comunhão. A paz, meus amigos, meus irmãos, louvado seja o Senhor por essa palavra abençoadíssima, mas só passo rapidinho para lembrar as mulheres do monte e as intercessoras que se levantaram, né, para estar nas 24 horas de oração e adoração, que começa hoje meia-noite, mas a abertura será na live às 23 horas, né, através da live do perfil de Mulheres do Monte. E todas aquelas também que não colocaram o seu nome, participem dessa jornada no Instagram e a gente vai estar orando. Cada mulher responsável por 1 hora de oração e adoração com aqueles propósitos específicos. Orar pela nação, orar pelos casamentos, orar pelos filhos, pela vida financeira e a vida profissional e pela saúde. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Eu creio nos corações que são quebrantados com fé, com confiança, e nós ali entraremos na sala do trono, né? Com todo o coração humilde, como foi ministrado hoje através do nosso pastor, coração quebrantado, confiando que Deus vai operar milagres. Estaremos orando por toda a igreja. Vocês que não estão no propósito, passem amanhã, o momento que vocês puderem, colocar um louvor, orar e se juntar a nós nessa aliança linda de oração. Amém? Então, hoje às 23 horas, quem puder se reunir conosco, da igreja, as mulheres, estaremos fazendo uma abertura através de uma intercessão e louvor, que vai ter a participação especial de uma levita abençoadíssima da Igreja do Monte. Tá bom? Deus abençoe vocês. O pastor vai fazer uma oração especial agora por todas as vítimas do Covid, aqueles que estão em estados graves, aqueles que estão em leitos de hospital. Eu creio no poder de Deus, que Deus coloque a mão do Senhor sobre nossa igreja, abençoando cada membro e seus familiares.
Quero convidar você a orar comigo nesse momento, em concordância. Vamos clamar ao nosso Deus por misericórdia. Amado Deus, em nome do teu Filho Jesus, quantos, Pai, em um momento como esse, não estão desfrutando da paz que excede todo entendimento, porque foram vitimados por essa virose, Senhor. Familiares aflitos, pessoas preocupadas. Ó Deus, tenha misericórdia. Deus, repreende essa enfermidade. Abençoa os membros dessa igreja e os seus parentes. Pai, se há alguém que foi contagiado com esse vírus e que está enfrentando agora problemas respiratórios, problemas de saúde, lutando contra febre, ó Deus, dá a vitória, dá o livramento, restaura a saúde, Senhor. Deus, nós cremos também que o que está acontecendo faz parte do teu juízo sobre os homens. Mas te pedimos, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das crianças, dos mais idosos. Tenha misericórdia daqueles que têm problemas colaterais, como problemas cardíacos, asma, problemas de diabetes e outras dificuldades pré-existentes que podem agravar o quadro. Deus, que em nome de Jesus não seja assim. Antes, tenha um livramento por tuas mãos. Por isso, Pai, unimos a nossa fé para clamar por todos que estão lutando pela vida neste momento. Pedimos a tua bênção sobre todos os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, e muitos têm sido contagiados, Senhor, justamente por isso, porque estão na labuta, trabalhando. Pai, repreende toda a virose, toda a enfermidade. Também esclarece, Senhor, para que todo engano seja dissipado. Aqueles que não estão com Covid, Senhor, que assim tenham o diagnóstico correto, para que não seja um tratamento errado, para que não seja colocado junto com outras pessoas que estão com Covid e assim piore o seu quadro. Senhor, dá livramento nos hospitais, ajuda os profissionais de saúde a terem discernimento. Repreende, eu te peço, todo engano, todo diagnóstico equivocado, e potencializa, Senhor, os medicamentos e tratamentos, para que todos saiam livres, Senhor, sem nenhuma sequela, sem nenhum mal alojado, nem escondido, nem oculto, para honra e glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, Senhor. Tenha misericórdia, que essa seja uma noite de alívio, uma noite de cura, uma noite de paz, e que amanhã seja um dia de altas nos hospitais, onde pessoas sairão e voltarão para suas casas. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, com o nosso devocional Bom Dia com Cristo. Nosso culto de celebração ao Senhor na quinta-feira, às 19h30. E no próximo domingo, ao vivo, outra vez, às 18h30, em nosso culto de celebração a Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.